Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Como diria o nosso linguista-mor, Mussum, eu me chamo Fábio, falo direto do Canadá, sou apresentador desse podcast e eu tenho o prazer de receber hoje duas, na verdade, uma não é tão convidada assim, já é arroz de festa, a outra é uma convidada, mas antes de apresentá-las, eu queria convidar a vocês para compartilhar esse conteúdo. Ah, mas vou compartilhar sem ter ouvido, sem ter visto. Cara, depois, né, dá um ok, compartilha. Se você se arrepender, você pede desculpa, fala que era uma merda, que você fez bobeira. Mas, cara, tudo que é bom, a gente tenta compartilhar. Energia positiva é sempre para frente. O Brazucas pelo Mundo é um podcast que foi criado para escutar as histórias dos brasileiros e brasileiras que resolveram pular a fronteira do Brasil entre outros países e investir na sua carreira, em grandes amores, em grandes profissões, estão aí pelo mundo. E esse podcast de hoje é um dos episódios do nosso programa xodó, que é o E Por Falar em Saudade, que é um podcast, um programa que fala sobre a saúde mental da pessoa imigrante, o que é essencial, mas pouco falado. Mas a gente vai falar. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Se quiserem falar com o Brazucas pelo Mundo, www.brazucaspelomundo.com, Instagram, brazucas.pelo.mundo. Se quiserem falar comigo direto pelo WhatsApp, mais um 581-681-1160 ou e-mail fabio@brazucaspelomundo.com. Sem mais delongas, sem mais atrasos, vou primeiro apresentar a nossa parceira, o Arroz de Festa, que está sempre com a gente, Valquíria, falando direto dos Estados Unidos. Val, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Fábio. Fala um pouquinho de você. Eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes e telespectadores. Parece coisa de Faustão, né? Bom, eu me formei em psicologia no Brasil, né, em 2017. Tive umas andanças aí pelo mundo e agora eu tô aqui nos Estados Unidos desde outubro de 2022 e sigo atendendo brasileiros pelo mundo. É um prazer estar aqui. Maravilha. Agora, a nossa convidada, eu vou deixá-la se auto-apresentar, mas eu já vou dar um spoiler. Saúde mental, a gente pensa que é só que tá concentrada na nossa cabeça. Não tá não, cara. O corpo é uma coisa ali, é um conjunto que tem N interações com N variáveis da nossa vida, e uma delas é a nutrição. E hoje é a nossa nutricionista, Ana Beatriz, que vai falar um pouco sobre a relação entre o que a gente come com o que a gente pensa, sente ou não sente. Ana, muito prazer em te conhecer e seja muito bem-vinda ao Brazucas pelo Mundo e por falar em saudade. Muito obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês. E estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre coisas tão importantes. Acho que todo mundo come, todo mundo gosta de saber sobre a própria alimentação, o que, que é bom, o que, que não é bom. E eu acho que pouca gente pensa nesse link entre a alimentação e a saúde mental. Hoje a gente sabe que não só a psicologia e a terapia é muito importante para isso, mas o papel da alimentação está muito relacionado também, é muito importante para a nossa saúde mental. Então é um prazer estar aqui hoje. Olá para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou Ana Beatriz, eu sou nutricionista. Enquanto a Val estava se formando em 2017, eu estava entrando na faculdade em 2017. Eu fiz nutrição na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, lá na Baixada Santista. Eu sou joseense, então eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Saí daqui para ir para Santos estudar e desde então estive totalmente conectada com a área da nutrição. Então, depois de me formar, eu fiz também uma formação na abordagem comportamental pelo Instituto Nutrição Comportamental, justamente porque eu acredito muito nos comportamentos alimentares, na alimentação como um ato biopsicossocial, que a gente vai falar mais sobre isso durante a nossa conversa. Mas eu acredito muito na relação que nós temos com a comida e como ela está relacionada com o nosso estilo de vida, com nossa qualidade alimentar, nossas escolhas alimentares. Então, eu uni a minha formação com essa abordagem e hoje eu atendo
a população aqui de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, que é a região onde eu estou, tanto de forma presencial, como também brasileiros espalhados pelo Brasil, né, de outros estados, de outras cidades, mas também brasileiros no mundo, então os brazucas pelo mundo de forma virtual. Gostaria de saber mais um pouco sobre mim. Foi boa essa apresentação? Deu pra Nossa, entender? foi maravilhosa. Agora, já vou logo puxar a brasa para tua sardinha. Dá logo o seu primeiro contato. Tá? Como as pessoas podem te encontrar? Olha, principalmente para quem está nos ouvindo, acredito que a maioria não está aqui no Brasil, né? Vocês conseguem me encontrar pelo Instagram. É onde eu estou mais ativa, onde posto conteúdo e falo sobre alimentação e comportamento alimentar. Então é @NutriAnaBeatrizRL. Esse é o meu Instagram. Mas eu também estou no Facebook, tá? Então vocês conseguem me encontrar nessas duas redes sociais. E lá eu tenho também um link para o meu WhatsApp. Então, caso queiram conversar comigo, tirar dúvidas e até, quem sabe, agendar uma consulta, vocês vão conseguir me encontrar por essas duas redes sociais. Maravilha. Você já deu uma palhinha aqui do impacto da alimentação. O que eu achei muito interessante, você falou alimentação comportamental, foi isso que você falou? Foi a expressão Isso. essa? Eu achei muito legal, porque aparentemente é lógica a expressão, a alimentação comportamental tem a ver com comportamento, mas, cara, não é tão simples e não é tão raso, muito pelo contrário, a gente vai muito mais longe. E você já falou de alguns impactos. Só que antes da gente começar nos impactos, deixa eu pensar aqui como é que a gente pode fazer isso, porque você já me disse algumas curiosidades que eu achei tão interessantes que ninguém passa por isso, ninguém se toca para isso. E eu vou pedir para você fazer tanto explicar, no primeiro momento, um pouco melhor esse impacto da alimentação no comportamento e emendar com as curiosidades que têm a ver com esse comportamento. Sim. Não, super legal. Bom, eu até conversei com alguns brasileiros que são meus pacientes e comentei, olha, eu vou estar no podcast, acho que você vai gostar quando sair o aviso, e eles adoraram, porque a gente conversa muito sobre estar num outro país e como que a adaptação cultural se relaciona com a sua alimentação. E isso é alimentação comportamental. Tudo que você pensa sobre comida, todas as suas crenças sobre comida, o que você foi ensinado durante a sua vida sobre alimentação, reflete diretamente em como você come. E até no ambiente que você está. Às vezes a gente acaba comendo até por influência do grupo que a gente está junto. Então, ou, por exemplo, você é brasileiro, você está em outro país, você vai ter a sua alimentação totalmente moldada pelo ambiente que você está, né? Pela culinária local, pelas pessoas, pelo que é mais consumido, né? Então, quando eu falo que a alimentação comportamental, ela entende que comer vai além dos nutrientes, para mim, quando eu entendi isso, na verdade, quando eu vi que tinha um pessoal que falava a minha língua e que encarava a alimentação de uma forma mais humana, eu falei, é isso, e eu acredito nisso e eu quero ajudar as pessoas a entenderem isso, porque quando você entende essa questão do biopsicossocial, você sabe que você come não só pelas questões biológicas, mas tem muito a ver com o seu emocional, com os seus sentimentos, com a sua questão psicológica, mas também com a questão social, ambiental, onde você está inserido, né? E aí eu comentando com alguns pacientes, a maioria me procura justamente porque precisa de ajuda para voltar a comer como era no Brasil, ou para melhorar a sua relação com a comida, porque muitos têm compulsão alimentar, então começam a desenvolver compulsões por N razões, na verdade é muito individual, mas o fator estar em outro país tem muita influência. E eu estava falando hoje de manhã até com uma paciente que está na Filadélfia. Ela falou, pode usar todos os meus exemplos, pode contar tudo. Eu falo assim, pode deixar, eu vou te manter anônima, mas eu vou contar. E ela me falou uma coisa tão interessante, ela falou assim, Ana,
a coisa que eu mais sinto falta é chegar às 11, 11h30 e tá aquele cheirinho de arroz e feijão sendo preparado. Tá aquele cheirinho de comida em casa. Ana, eu não sinto cheiro de comida na rua, não sinto no restaurante, não sinto em casa. Ela faz au pair e ela já está, acho que, se eu não me engano, 1 ano ou perto disso. Então ela me falou isso, ela falou, e olha isso, eu nunca percebi isso na minha vida e hoje eu sinto muita falta. Então você me perguntou, né, sobre as curiosidades e o que tem a ver isso com comportamento, mas essa saudade dela tem uma questão totalmente afetiva. E o arroz e feijão, ele vai estar ali não só porque já é da cultura, mas porque vai trazer pertencimento, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas acho que a Val consegue também falar um pouco sobre isso, também vivendo essa experiência, né? Claro que cada brasileiro tem uma experiência. Eu tenho brasileiros, alguns em Los Angeles, outros em Connecticut, outros na Filadélfia, estão espalhados. Mas... E Seattle também, né? Seattle, sim! Então, cada um tem uma experiência, cada um se adapta de uma forma, isso tem muito a ver com suas habilidades, seus skills, né? Então, de conseguir se adaptar e manejar a questão emocional. E eu sempre falo para eles como é importante ter acompanhamento psicológico para fazer essa adaptação e para se manter em outro país. Mas eu vejo como nesses exemplos, assim, nesses brasileiros, eu vejo como está o comportamento ali falando muito mais forte, né? Então, às vezes não é nenhuma questão de nutriente específico, mas às vezes é uma questão muito mais de comportamento. Então, ela falou disso. Fala, Val. Que eu me identifiquei demais com isso. Acho que o cheirinho da comida. Eu acho que ir numa padaria e ter o cheirinho do a padaria. Pão. Ai, porque tem as bakeries aqui, mas aí não tem né, o pãozinho saindo fresquinho, o pão de sal, que você gosta, né, com cafezinho. Tem outras coisas que a gente vai descobrindo, né, quando mora fora, que às vezes existe essa... E geralmente, não sei, da minha experiência e do que eu ouço da minha prática clínica também, são coisas não muito saudáveis, né? Assim, o sorvete, o doce, aquela facilidade de coisas prontas e mais rápidas. Mas uma coisa que eu ia te perguntar é, você sente que as pessoas deixam a alimentação um pouco de lado e procuram ajuda quando já está num momento mais difícil de lidar com as coisas e fala, chega num ponto de, eu preciso procurar uma nutricionista porque não tá funcionando. Eu pergunto isso porque eu sinto que na minha prática clínica várias pacientes relatam isso, essa coisa do comer, né, que é muito relacionado ao afeto, mas o comer como uma né, tô muito nervosa, tô ansiosa, eu vou comer, né? E aí, au pair também, né? Eu, enquanto au pair, é muito comum a gente ver nos grupos do Facebook de esconder uma comidinha, né, um lanchinho, um snack no quarto para você não sair, não ter que interagir com a host family, porque é um processo natural, você mora no seu trabalho. E como isso acaba também gerando esses comportamentos não muito saudáveis, né, em relação à comida mesmo. Então, eu acho que existe uma demora aí, eu acho que também nesse processo de adaptação, é tanta coisa para lidar, para gerenciar, né, enquanto au pair, ou quando você vai acompanhando o seu parceiro, ou quando você vai fazer um intercâmbio de estudos, ou quando você vai só para, né, enfim, são várias as motivações aí. Mas eu sinto que é tanta coisa, tanta burocracia, que a alimentação acaba deixando de lado, acaba sendo uma válvula de escape ali eu não tenho controle, eu não consigo, tô comendo demais, não tô me exercitando, então... Fala um pouquinho pra gente sobre como que você enxerga esse processo. Muito boa essa pergunta, Val. E eu enxergo da mesma forma que você. Há uma demora para o indivíduo, para a pessoa perceber que ela precisa de ajuda, né? Como você falou, são muitas questões que estão envolvidas, principalmente a questão de estar longe. Então, muitos pacientes, eu atendo pessoas de várias idades, mas a maioria geralmente sai da casa dos pais para ir para fora, seja um au pair, seja questão de estudos, seja porque tem uma oportunidade de trabalho logo no início ali da vida profissional e acaba saindo do Brasil, mas saindo também de perto da família.
E isso gera bastante um certo sofrimento até para a pessoa, e é mais uma coisa que ela precisa manejar e gerenciar. E aí, quando o paciente me procura, né, o possível paciente me procura, já está me pedindo muita ajuda nesse sentido. Eles falam, eu preciso de ajuda porque eu não sei o que eu vou comer, eu não tenho ideia do que comer, ou às vezes falam, não gosto de cozinhar, não tenho espaço para cozinhar, ou eu não me adaptei com a comida. A questão das frutas, eu lembro muito nítido de uma paciente falando, não tem gosto de banana. Ela não é igual a banana do Brasil, então eu não consigo mais comer tanta fruta. Então, tem toda uma questão de adaptação, e sim, é um pouco tardia, né, a procura. Inclusive, a questão da terapia, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente fala de nutrição comportamental, há um trabalho multidisciplinar, né? Se eu percebo que o paciente já está num ponto em que eu não consigo alcançá-lo, porque minha especialidade é a comida, né? Então, a gente entende os comportamentos e auxilia eles naquele momento a mudar os comportamentos, mas como ele está lidando com as emoções, tende a eu falar, olha, procura uma terapia porque vai ajudar a gente neste sentido, né? E eu acredito que desde o início, como você falou, é deixado de lado, às vezes essa questão da alimentação é secundário. Mas eu acredito, não sei se tem alguém nos ouvindo que está num processo aí de adaptação, está indo para um novo país e de repente está ouvindo o nosso episódio, procure já se preocupar com isso sim, né? E tenha auxílio de profissionais que possam te ajudar, né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter essa comunicação de qualquer lugar do mundo, né? E o CRN, que é o meu conselho, ele permite consultas online. Eu acredito que todos os outros conselhos acabaram abrindo essa oportunidade para os profissionais. Então, aproveitar essa comunicação, mesmo que online, desde o início, vai ser muito importante para evitar com que, de repente, a pessoa caia numa compulsão ou numa falta até de nutrientes, porque não conseguiu se organizar dessa maneira. Né? Não sei se ficou claro, Val. Com certeza, sim. Acho Fui que me lembrando de vários exemplos aqui. a gente precisa aproveitar as facilidades da tecnologia, né, Ana? E aí, se a gente pensa, né, quem vai para países mais frios, onde não tem a luz solar também, como que isso interfere na nossa disposição e como isso também pode trazer um ganho de peso e isso pode influenciar na autoestima, a gente sabe, né, dos padrões aí, principalmente para nós mulheres, e o quanto que isso gera uma cobrança e vai virando uma bola de neve, né, no sentido de acumular várias questões que não se resolvem, né? Então, aí nesse processo, a terapia e a nutrição, principalmente a nutrição comportamental, né, gente? Aí puxando a sardinha para minha Nutri, eu gosto muito de fazer esse processo de entender a minha relação com a comida, né? Desde crescendo. E aí, como que eu me relaciono, né? Eu estou feliz, o que que eu quero fazer? Eu quero comer um docinho. Ah, eu estou triste, vou comer um docinho. Então, nesse comer vários docinhos, vem uma sensação de, poxa, eu estou me alimentando de uma forma que eu não gosto. Então, eu pessoalmente, né, aqui como pessoa física, venho ressignificando a minha relação com a comida nesse processo de entender. Porque quando eu cheguei aqui, tive um ganho de peso também. Isso foi uma coisa que afetou a autoestima. E eu falei assim, não, eu preciso... Porque realmente é isso do afeto, de querer sair, de querer, né, conhecer pessoas novas e estar em lugares, ir para os brunches, né, que são muito, né, mais comuns aqui ainda, né, eu sei que no Brasil também mas aqui, vamos, né, brunch ali, o almoço e o café da manhã, e aí, enfim, muita panqueca, muita coisas que são mais pesadas, o bacon com o ovo. Então, isso gera uma euforia também, né? Nossa, o café, né, americano que a gente cresce consumindo também nessa cultura, né, dos filmes, né, das séries que a gente assiste. E aí acaba acontecendo esse deslumbramento que pode estar relacionado à comida também. E aí isso pode... Porque nem só em relação ao peso, né? Mas ao quanto que aquilo é saudável, né? Você comer um bacon todos os dias não é uma coisa
né, eu acho que a gente sempre fala, né, você sempre fala sobre o equilíbrio, né, na alimentação. Então, assim, Sim. comer a panqueca todos os dias, o bacon não é uma coisa ideal, não é? Uhum. Então, assim, Sim. ter esse processo de permitir vivenciar as etapas quando você está chegando, mas também saber o momento de, poxa, né? Para mim, pessoalmente, Muito foi, né? Eu importante. preciso cuidar da minha saúde, preciso me exercitar porque eu quero, né? E eu sinto que quando eu cheguei aos 30 foi uma viradinha de chave, porque eu falei, não, é agora, o momento é agora Aham. de me cuidar. Então, esse processo é, né, o papel da alimentação, né, nos processos Uhum. depressivos, de ansiedade, né, como que é essa influência? Como que você enxerga, como que é a sua prática clínica, enfim, com seus pacientes aí pelo mundo? Não, muito bom, Val. Você falou muita coisa interessante. Acho que uma das primeiras coisas que já se linkam também com a sua pergunta, né, essa questão da mudança do ambiente. Então, acho que a primeira coisa que o brasileiro, pelo menos os que eu atendo, me relatam é a mudança de temperatura. E até você, né, me contava na época, mais no início do ano, né, da questão do entardecer e já ficar escuro mais cedo. Isso muda também bastante o nosso relógio biológico, como nós funcionamos, né? O nosso corpo, ele depende bastante da luz do sol para secretar alguns hormônios, como por exemplo o cortisol. E isso tem um nome, né, que é o ciclo circadiano, mas falando de uma forma mais simples, a questão ambiental também muda muito os nossos comportamentos, né? Então, o escurecer mais cedo, passar mais horas de noite no escuro do que no claro, né? E aí você ter que continuar uma vida que você tinha, mas não é familiar, né? Você, de repente, 5 da tarde já tá tudo escuro, 6 horas já. Então, assim, tem até também questões de horário, né? Quem está nos Estados Unidos não tem horário de almoço que nem aqui no Brasil, né? Então não existe isso. Vamos parar meio-dia, vamos ficar uma hora de almoço e vamos voltar. Ou o jantar, né, para o americano é mais cedo do que a gente tem costume, né? Então toda essa questão ambiental também pode influenciar, já pegando aí na questão da depressão, da ansiedade, pode influenciar de uma maneira fisiológica, ou seja, biológica do corpo. Então, escurecer mais cedo pode ter aí uma influência nos hormônios. E aí, quem está buscando se exercitar, quem está buscando ter uma alimentação mais saudável, pode encontrar desafios nessas questões. Inclusive também temperaturas, né? A gente sabe que em alguns lugares do mundo fica frio por bastante tempo e assim, temperaturas abaixo de zero, né? E como que você acaba reagindo a isso? Tem gente que recorre à comida, né? Então tem essas diferenças sim. E eu acredito que na questão também que você traz das vivências, né? Tem também relação. É importante se permitir a viver as experiências novas, mas é que nem você falou, encontrar um equilíbrio nisso. Então, eu lembro até hoje uma paciente me falando assim sobre um biscoito que ela gostava muito. E ela me falou que tinha um sabor que ela nunca tinha visto no Brasil, que se chama birthday cake. E ela me disse que ela estava viciada nisso. E que tudo é muito grande, tudo vem em volumes grandes, então assim, quantidades exageradas. Você vai comprar um refrigerante, vem aquele copo de 500 ml, 700 ml, então tem também as questões culturais. Aqui dizem muito em relação aos Estados Unidos, que é a maior parte, né, onde está a maior parte dos meus pacientes. Mas há essa euforia, a gente tá num lugar novo, é tudo muito mais acessível, tudo diferente, são trilhões de sabores do salgadinho tal e a bolacha tal e outros tipos de Coca-Cola. Coca-Cola grandona. Sim, inclusive recomendo bastante a leitura do Guia Alimentar para a População Brasileira, porque ela inclui essas questões comportamentais também, então a leitura é muito rica.
Mas esses alimentos estão muito relacionados com a questão do vício alimentar, né? Hoje em dia a gente sabe que falar vício em alimento não é tão correto assim na fisiologia, mas está cada vez mais se falando nesse termo para a gente se referir ao alimento que tem ali a crocância, o hiperpalatável, que é o sal, o açúcar, a gordura, e esse apelo também do sabor e da coisa de ser rápida, de ser gostosa. Esses alimentos ultraprocessados estão muito relacionados também à questão da depressão e da ansiedade, porque você acaba muitas vezes substituindo uma refeição por um alimento fácil, uma comida congelada, um salgadinho, um fast food. E aí isso pode gerar alguns prejuízos para o nosso corpo e a longo prazo também para o nosso cérebro, porque vai influenciar aí a produção dos hormônios da felicidade, como a serotonina, principalmente, dopamina, e também tem uma relação com o intestino. A gente começa a deixar o nosso intestino menos saudável. E aí isso também não é legal, né? Falando de uma forma assim, bem simples, mas há toda essa questão que você me falou, né? E a alimentação vai sofrer influência de tudo isso que a gente vem falando até agora. E também, não só na questão nutricional, tem a questão afetiva, né? A mudança de cultura. Não há familiaridade na alimentação, né? Então, que nem o arroz e feijão, o pãozinho da padaria, a feijoada, o pão de queijo. São coisas que você não percebe até você sair do país. E às vezes, a alimentação, se estar fora, pode acentuar uma alimentação que já não é tão legal. Então, tem pessoas que pode ser que vieram do Brasil já com uma alimentação que não é tão equilibrada nutricionalmente, e aí tá nesse contexto, pode acabar acentuando isso, né? Então, há toda uma questão tanto nutricional, mas também comportamental, né? Essa questão de afetividade com a comida. E muitas vezes as pessoas, por conta da mudança, podem ficar ansiosas, podem ter um quadro mais depressivo, tanto pela questão que nem você comentou da luz do sol, isso por si só pode trazer depressão sazonal, por exemplo, mas também, né, tem aquela questão do afeto, de procurar familiaridade. Às vezes algumas pessoas já estão com essas questões e ela acha na comida uma válvula de escape, né? Então, um dia muito difícil, um dia que você, sei lá, você sofreu, às vezes tinha pacientes que sofriam xenofobia e chegavam em casa e ficava mal, né? E acabava descontando na comida, né? Ai, porque meu inglês não é tão bom. Ai, porque alguém, tipo, foi grosso comigo, fez uma piada que eu não gostei. Então, a questão emocional impacta bastante também na alimentação. E aí é um ciclo, né? A alimentação, ela vai ajudar não só a questão nutricional, para que você não tenha um corpo ali que falta saúde, falta nutrientes, mas ela vai ser muito importante para você criar uma organização, uma rotina e uma sensação de que você está cuidando de você, né? Então, tem muitas influências. Eu acho que tá tudo conectado. Respondi, Val? Ficou claro? Gosto do nosso entrevistador aqui também, do Fábio, morando no Canadá. Sim, Fábio. Anos. Não, minhas intervenções são sempre idiotas. Eu anotei várias. Ela foi falando, eu achei ótimo. Aí você falou do bacon, né? Aí eu fiquei pensando, cara, outro dia eu nunca tive hábito de comer bacon. Nunca tive hábito de comer bacon. Mas aqui, embora a proximidade do Canadá com os Estados Unidos, a gente faz fronteira com os Estados Unidos, aqui em Quebec é muito diferente da parte anglófona do Canadá. Mas a gente sofre influência também, não tem como escapar. E come-se bacon aqui, não como nos Estados Unidos, mas come-se também. Cara, eu sei que bacon não é a coisa mais saudável do mundo, mas é boa. Cara, eu achei bacon vegetariano. Ela falou, tá de Olha, sacanagem comigo, cara. Você fez com o quê? Com grama? Possível, cara. Bacon tem que ser com porco, pô. Bacon feito com grama, eu não vou comer isso nem amarrado. E tinha cara de bacon, cara. Eu falei, eu não boto isso no sanduíche. Se não me fizer mal, eu não como. Eu comer bacon que não faz mal.
Essa foi a primeira observação que eu achei ótimo. Oi? Eu fiquei curiosa para provar. Vou procurar. Bacon vegetariano. Aí, cara, outra coisa que aí é uma observação que eu vou fazer, você falou biscoito e não bolacha. Isso pra mim já ganhou o meu dia, tá? Só queria fazer essa parte aqui. Você É falou verdade, biscoito. eu falei biscoito. Pois é. Mas eu falo bolacha também, vai. Você falou bolacha também, no primeiro você falou biscoito. Então, Ok. já ganhou um ponto com você. Outra coisa que é interessante, que você está falando do ultraprocessado. E isso realmente aqui, cara, não tem jeito. E a sua paciente que falou da banana, eu adoro a banana daqui, eu acho ela bem saborosa, mas só tem um tipo. Só No tem Brasil você tem 238 tipos de banana, né? Aqui só tem um. É gostoso, não estou reclamando, mas só tem um tipo. Milho, por exemplo, eu sempre gostei de milho cozido. O milho também. aqui, cara, é com açúcar. Você come, você sente o cheiro do açúcar no milho. É muito louco isso. Ele é Olha que açucarado. Tem cara de milho, tem cor de milho, parece milho, mas, porra, tá com açúcar, sem desgraça. E eu boto margarina, boto tudo pra ficar com cara de milho do Brasil, mas, cara, não adianta. É açucarado. E eu tava lendo, aliás, estava lendo, né? Ao mesmo tempo que a mídia social ela traz muita informação pertinente, traz muita informação absolutamente absurda. O que eu vou falar agora, não sei se é absurdo ou não, mas eu achei interessante assim mesmo. Eu sempre fui viciado em biscoito recheado, mesmo no Brasil. Eu não posso ver um. Mas assim, eu não como um, eu como um pacote inteiro. Pode ser o que for, traquinas, bono, assim, é um pacote todo, vai de uma vez só. Claro, aí você vai ficando mais velho, vai ficando mais consciente, e a barriga vai dizendo, Fábio, porra, dá um tempo, cara, não cabe mais. Beleza, comecei a ser mais comedido aqui. Até que o dia, isso tem pouquíssimo tempo, tô eu muito bem no YouTube, aí o cara fala assim, o entrevistador pergunta, não sei se o cara era médico e tal, quais são os alimentos mais prejudiciais para a saúde? Ele falou 3. Aí ele falou refrigerante, mas eu abstraí, porque eu bebo muito pouco. Ele falou algum outro que eu não lembro qual foi, e falou biscoito recheado. Aí ele falou uma coisa que eu achei tão interessante, que ele falou assim, o biscoito recheado, ele não apodrece. Você pode deixar ele guardado 200 anos que ele não apodrece. Ele é tão ultraprocessado, ele é tão químico, que ele não apodrece. Rapaz, me deu uma raiva dele. Me deu uma raiva, porque me lembrou da barata. Não dizem que barata é o único animal que sobrevive à guerra atômica? Agora é barata comendo biscoito recheado, porque pelo jeito vai sobreviver também o biscoito recheado, né? Vai tudo sobreviver. E uma outra coisa interessante que você falou, aí já misturando com o que a Val disse, né, sobre a questão do clima. Para quem está na América do Norte, ou em países nórdicos, a questão do sol ela é muito importante, e a gente só dá valor vindo do Brasil depois que a gente não tem isso, porque no Brasil é sol o tempo todo, né? Uma parte do tempo. Aqui não é assim, cara. Quando faz sol aqui, as pessoas saem na rua rindo. Rindo. Real, assim, Fábio, real. É real. O sol tá saindo e tá escurecendo, ela ia falar 8 horas da noite. Então tá todo mundo, as pessoas felizes, as pessoas cumprimentam na rua, você sai, as pessoas estão no barzinho, no café. É uma vibe completamente diferente, assim. Lembrei da música dos Beatles, né? Here Comes the Sun. É bem isso. Muito isso, né? É muito isso, é muito isso. Eu sinto isso na pele, direto. E aí, juntando o que vocês falaram, né, eu fico pensando, cara, no inverno aqui no Canadá, e especialmente aqui onde eu moro, em Quebec, é muito rigoroso. Ele começa em novembro, de neve, e só vai até abril. Então, são 6 meses de neve, chega em determinado momento, 3 horas da tarde já está escuro, e você fica muito em casa. Aí eu me lembro sempre que eu falava assim, para justificar a minha gula. Eu falava, cara, eu sou como um urso. Porra, o que o urso faz no inverno? Ele não come muita coisa antes para depois ele ficar no inverno tranquilão? Cara, eu vou fazer isso. Vou comer bastante para ficar com bastante energia e gordura para me manter durante o inverno. Porque quando você está puto, por exemplo, está chateado com alguma coisa, ninguém fala assim, tô com raiva. Você usou como exemplo da pessoa que está estressada porque foi maltratada, porque não fala bem o idioma, blá, blá, blá. Ninguém fala assim, cara, eu tô puto porque eu comer um brócolis. Cara, vou comer uma cenoura fria. Sim. Não faz isso, cara. Você vai logo no assim, daquela que não é zero, você come logo uma bobagem.
A impressão Aham. que eu tenho, aí é uma pergunta, é uma curiosidade que eu tenho, e você falou do vício, que eu achei muito legal. Em algum momento, esses hábitos equivocados de alimentação, sobretudo para quem migra para países muito frios, você acha que em algum momento vira um vício mesmo? De você falar assim, o teu corpo fala, cara, tô puto, não vou comer um tomate, eu vou comer uma pizza com ketchup. Você acha que Uhum. no automático você faz isso? Ou, Sim, ou é uma coisa reversível? Já complementando a pergunta. boa. Não, muito boa. Porque isso é comportamento, Fábio. Então, você cria uma espécie de recompensa para o seu cérebro toda vez que você pega uma pizza com ketchup, por exemplo, que você falou. Então, o seu cérebro ele entende assim, emoção, raiva, ou irritado, ou estressado. Acho que foram esses sentimentos que você exemplificou, né? E aí você, ou seja, como que eu vou aliviar isso? Com comida. E aí você tem, então, um gatilho, que é sentir a raiva. Então, essa questão de procurar comida gordurosa é porque você quer a sensação de prazer. Então, você tá ali, tem um gatilho que é o sentimento, sempre vai estar relacionado com o sentimento. Você vai em busca de alguma coisa, você tem então a sua rotina, que é o seu comportamento, é o seu hábito, e aí você tem a recompensa por aquele comportamento, que é, por exemplo, ir pegar a pizza. E aí a pizza não seria a sua recompensa, mas na verdade, não só a pizza, mas o que vem com ela, que é a sensação de prazer, de nossa, tá muito bom isso aqui. Descarrego daquela emoção que você não tá conseguindo lidar. Então, você acaba fazendo com que toda vez que você sinta certas emoções, certo sentimento, o seu cérebro já faz com que você automaticamente se lembre da comida. Pode ser qualquer coisa, às vezes não vai ser a pizza, mas se você sabe que tem uma Nutella na geladeira, você vai falar, ai, a Nutella tá lá na geladeira, né? Então você cria um mecanismo, quase que um hábito, já enraizado, porque você tem a recompensa. O nosso cérebro faz isso já. Então isso se chama, em termos mais técnicos, uma fome hedônica, que está relacionada com prazer, né? O que é fome hedônica? É aquela vontade de comer sem estar com fome de fato, né? E está muito relacionado com sentimentos. Por isso que toda esse, vamos dizer assim, substituir a palavra vício por uma compulsão alimentar, um exagero alimentar, sempre vai estar relacionado com um sentimento que você não está conseguindo lidar sozinho ou de uma outra maneira. E aí o estímulo que você tem é a questão da comida. E aí, respondendo a sua pergunta é reversível? Sim, né? Todo hábito é passível de ser mudado. Como você muda isso? Criando novas recompensas. Ou você cria você pode continuar com a recompensa, mas ela vai vir de outra forma. Então, você precisa do quê? O que você busca no final com aquela comida? Aliviar o sentimento de raiva, de irritação, né? Às vezes de estresse, de tristeza, ansiedade, enfim. Você está buscando resolver isso. A forma mais fácil que você encontrou, mais prazerosa naquele momento foi a comida. Se você tira a comida e coloca uma outra atividade que te traz também prazer, você, ao longo do tempo, então fortalecendo esse hábito também não é tão simples assim, porque a gente tende a fazer aquilo que a gente já está acostumado, né? Isso é questões. Nosso cérebro ele tenta ao máximo economizar energia para pensar em coisas novas. Ele não quer fazer esforço. Então a gente acaba indo para aquilo que. Mas se você tá consciente, e aí que entra a nutrição comportamental também, é descobrir e fazer o paciente, o indivíduo, a entender ter a relação dele com a comida. Muita gente não consegue perceber porque está indo atrás da comida, não consegue perceber a diferença da fome física com a fome emocional. Então, no meu trabalho, eu ajudo as pessoas a terem esse autoconhecimento, mas também a desenvolverem novos estímulos. Então, muitos pacientes acabam descobrindo novos hobbies ou colocando alguma estratégia de rotina
Então, por exemplo, na hora que mais dá vontade de comer, sai de casa e vai fazer um exercício. E o exercício, ele faz também liberação de hormônios do prazer, né? Da felicidade. Então, ele acaba reduzindo a quantidade de vezes que ele faz essa rotina, ele faz esse hábito. Então, o cérebro passa a aprender um novo estímulo. Então, aí nesse momento você... Ana, então é possível substituir o vício pelo docinho, principalmente ali depois do almoço ou em algum momento de estresse. É possível criar novos estímulos, né? E eu falo isso como na experiência pessoal que eu venho compartilhando com a Ana, que eu ainda não estou no ideal que eu gostaria em termos de comida, mas estou sempre... Eu acho que essa constância é uma coisa importante também, né, Ana? Principalmente também em relação a exercícios físicos, que às vezes a gente começa, e eu vivencio isso também, enquanto, né, com as minhas pacientes, de começar na academia, parar, não é pra mim, não consigo, aí chuto balde, deixa tudo, não consigo. Então, isso de estar sempre recomeçando e de tentar manter uma constância é uma coisa importante. E para mim, pessoalmente, a questão do chocolate e do doce vem sendo uma coisa que eu estou mais sensível. Então, né, eu venho diminuindo a quantidade de açúcar. E aí, quando eu como, eu já não sinto tanta necessidade. Eu penso, poxa, já bateu. Né? Qual é a explicação nutricional para isso, Ana? Quando você vai diminuindo o açúcar, né? Porque falam muito do açúcar, né? E tem muita gente, eu tenho muitas pacientes que também trazem esse, né? O que chamaria de vício, né? Esse comportamento de procurar um docinho. Sim, é muito comum acontecer isso. Então, vou dar um exemplo dos pacientes, né? O paciente vem, como você, Val, acabou falando da sua experiência pessoal, é bem parecido com isso que acontece com outras pessoas também. No sentido de que você, a partir do momento que você começa a colocar novos estímulos ou que você tenta criar novos hábitos para reduzir o doce, por exemplo, um docinho depois do almoço, quando você passa a colocá-lo na sua alimentação novamente, ou você come eventualmente aquele doce, você já tende a sentir a saciedade mais rápido e você não precisa de tanto doce assim como antes para sentir saciedade, ou sentir satisfação, né? E isso tem duas explicações, assim. Num primeiro momento, você acaba entendendo que aquele alimento, ele tá ali quando você quiser. Não há mais aquela dependência emocional daquele docinho depois do almoço. Então, você sabe que quando você quiser, você pode comer um doce depois do almoço, mas você também tem outras opções, né? Então, também não há mais uma questão ali emocional envolvida com aquele doce. Você já aprendeu outras formas de, por exemplo, almoçar e você ficar sem o doce e tá tudo bem, né? Não é mais a última vez, né, Ana? Exato. Não vai ser a última vez. Quando também tem... Pode falar. Sim. Não, pode falar, Val, você estava falando. Desculpa. Não, é que quando, né, a minha amiga que te indicou, enfim, que você que é também sua paciente, me falou, a Ana falou, né, não há necessidade de você comer aquilo como se fosse a última vez, assim, você pode descobrir a saciedade. E aquilo parece uma coisa muito óbvia, mas me marcou, eu falo, não, eu vou comer, eu quero comer. Né? Eu vou comer eu vou comer o cookie, eu quero comer vários. Não, eu vou ter outras oportunidades de comer. Sim. Porque, assim, tirar totalmente da minha dieta não é uma coisa que eu quero. Eu não vou comer sempre, mas eu quero poder comer de vez em quando. Porque também a abstinência, né? O parar de comer essas dietas, esses regimes, que, né? Que atire a primeira pedra quem nunca fez, tem um efeito, podem ter um efeito muito pior, né, Ana? Exatamente. E é muito legal o seu relato, porque tem tudo a ver com comportamento, que é como você antes encarava aquele docinho, aquela cookie, aquela comida que tá ali, como se fosse a última vez que você fosse comer. A partir do momento que você entende que você pode comer o que você quiser, mas que há momento para aquilo, é como se você se libertasse também desse sentimento de escassez até, né? E quando você come agora um doce, você sabe entender o seu ponto de satisfação e que talvez você já fique feliz com bem menos do que anteriormente. Isso é uma questão
muito desse treino de mentalidade, dessa questão do comportamento, mas também tem sim uma questão de paladar, uma mudança de paladar que acontece quando você começa a comer de uma forma mais saudável, né? A incluir outros alimentos na sua vida, nas suas refeições, trazer outros elementos auxiliam essa mudança de paladar, então você fica mais sensível também aos alimentos mais ricos no açúcar, né? Então você passa a perceber mais o sabor dos alimentos, né? E tem uma coisa que a gente também trabalha bastante, né, Val, que é o mindfulness, né? Que é essa atenção plena ao comer. Então, a passar a saborearmos mais os alimentos. Como o Fábio falou que ele comia o pacote todo do biscoito. Eu continuo. Muitas vezes você já para de sentir aquele sabor. Você vai comendo pelo crocante, por você estar, às vezes, fazendo uma outra coisa no momento, né? Ou, às vezes, para passar o tempo, o tédio. Você falou de ficar muito tempo em casa, né? Quando tem inverno bem rigoroso. Às vezes a gente come por tédio, né? Mas não para perceber como está o sabor desse biscoito. Você precisa do saco todo? Você vai continuar sentindo o mesmo sabor. Será que você precisa? Então é nesse sentido. E é muito interessante essa mudança, né, Val? Acho que a experiência de começar a perceber mais a saciedade, a comer um chocolate, fechar os olhos, deixar derreter na boca, né? É uma coisa muito diferente e isso melhora muito a relação que a gente tem com a comida, né? Então, é bem esse caminho é um caminho essencial para a saúde mental, inclusive, né? São pequenas estratégias, né, Ana, que a gente vai aderindo que traz um impacto, né? Então, de ter as comidas saudáveis ali, de ter as frutas, né? Mesmo que não seja a mesma variedade que a gente tem no Brasil, mas, né, ver o que tem. A gente comprou melancia agora, tá tendo, né, a época da melancia. Que legal! Melancia, cortamos, comendo a melancia, ai, muito gostoso. Então, aproveitar isso, esconder a Nutella, assim, pra mim, né, pessoalmente. Vou deixar a Nutella num ponto inacessível, porque às vezes nem eu desejo pela Nutella, eu desejo por algo fácil e rápido. Então, por que Exato. não amêndoas ou alguma coisa, né? Fazer um patezinho, uma coisa um pouco mais saudável, né? Então, ter são esses pequenos hábitos que fazem a diferença, né? Nessa construção dessa relação, né? Dá sempre pra gente ressignificar. Não é um processo tão fácil, mas é um processo possível. Né? Sim, e você falou tudo, né? Uma construção. Então, entender que é um processo e que tem muita coisa envolvida é muito importante. E que nem. Pode falar, Fábio. Não, termina, porque é a minha parte que fala merda, né? Então eu deixo primeiro vocês, as inteligentes falar e depois eu jogo minhas mãos pro gente. Mas acho que tudo que se resume à questão do autoconhecimento e o equilíbrio também. Então, não é que não possa comer a Nutella, mas vai ter um momento ali que você vai comer de uma forma tão intensa, prestando tanta atenção naquilo, quais são os sentimentos que despertam em você, e às vezes você vai dividir aquele momento com outra pessoa e criar ali aquele momento que a gente chama de comensalidade na nutrição. Quando você... Peraí, como é que é? Momento de quê? Comensalidade. Adorei. Isso está no Guia Alimentar. Eu sou grande fã do guia. Ana, a gente acha no Google? Acha de forma gratuita o PDF, Guia Alimentar para a População Brasileira. E a comensalidade é exatamente o ato de comer em grupo. Então, dividir o momento da refeição. E isso faz, inclusive, muito bem para a nossa saúde mental, porque muitas vezes é o momento que a gente vai socializar. E a questão de socializar e sentir pertencente a um grupo quando você está morando fora, pela minha percepção dos pacientes que eu atendo, é muito importante para que você se sinta acolhido e pertencente ali àquela comunidade. Então, acho que a Val talvez perceba isso também nos seus pacientes, assim, como é importante se sentir dentro de
de um grupo, né, pertencente. Isso também tem certeza. muito impacto. Encontrar a sua, né, encontrar o seu grupo, né, e como a gente vem falando, né, a comida é afeto ali, então, Uhum, né, encontrar com as pessoas, não se privar de comer as coisas que você gosta, né, Ana, mas saber sim. equilibrar, saber desenvolver essa relação com as pessoas. E aí, pensando também no tempo, né, no clima, muito difícil, muito rigoroso, a tendência às vezes de ficar em casa, É. ficar mais sozinho, e aí, né, aí come sozinho, aí come exageradamente, então isso tudo vai gerando esse ciclo, né, que a gente comentou. Então, estar entre Sim. pessoas também e tentar se esforçar, principalmente nesses períodos de inverno, também é importante. De tentar fazer outras atividades, né? Não Uhum. gosta de academia, poxa, outros tipos de atividade, yoga, pilates, né? Outras opções, até para você se conectar e conhecer novas pessoas, né? Então, isso Uhum. ajuda em vários sentidos, né? Tanto a saúde do corpo ali, mas a saúde mental, a socialização. Então, tá tudo muito interligado, né? Essa Uhum. separação, assim, Muito. corpo e mente, ela não existe. A gente é, né, esse Não. ser atravessado por todas essas questões. Então, elas não estão sozinhas. Então, ter esse acompanhamento, né, nutricional, né, de terapia, enfim, é importante, é fundamental, né? É, Falou agora, tudo. agora é minha vez de falar as merdas. Isso. É, eu tô fascinado. Olha só que isso é muito louco, né? Porque eu já passei por nutricionista, mas não Uhum. necessariamente porque eu me sentia extremamente mal, mas é porque você vai envelhecendo, você percebe que o teu corpo muda, os Sim. teus hábitos mudam e tudo isso tem uma interferência no seu dia a dia. Então, cara, nada melhor do que você procurar profissionais que possam te ajudar. Pouco importa, pode ser um preparador físico, pode ser um nutricionista, pode ser um psicólogo, enfim. Mas é a primeira vez que eu ouço alguém falar, e eu estou fascinado com isso, em vincular a nutrição ao comportamento, nutrição comportamental. Isso é muito legal. Aí eu vou fazer alguns comentários que eu acho muito interessante. O primeiro delas é, Val, melancia com Nutella é uma delícia, cara. Não esconde a Nutella, não, porque eu acho uma delícia. Bota aquele bolo de Nutella, assim, a melancia. Até salivei. E melancia sem caroço. Ui! Nunca Hum. testei. Nunca Vamos testei testar. também, eu gosto Ah, muito. mas eu testo com tudo. Eu já comi doce de leite com feijão, cara. Nutella com melancia é pinto perto pra Uau! mim. Aí, cara, você falou uma coisa interessante da mentalidade, né? E vincular a mentalidade a essa questão de você estar presente. Mas olha que louco. É, hoje em dia, tem muito essa questão de você tem que estar no momento presente, se concentrar naquilo que você está fazendo, blá, blá, blá. Se a pessoa não tiver, e eu vou usar as expressões que vocês já utilizaram, autoconhecimento, a pessoa pode falar assim, cara, eu vou ter outra oportunidade para comer isso? Não sei. Uhum. Porque o que importa é o presente. O futuro eu não sei. Então, sabe uma coisa? Eu vou comer até fazer bico. Entende? Esse contrassenso, ao mesmo Uhum. tempo que você fala, não, cara, eu vou ter outras oportunidades para comer, então eu vou comer só um pouquinho agora, vou comer um biscoito recheado. Aí, se a contrário senso, você fala, não, eu tenho que viver agora, o meu momento é agora, mas agora eu quero comer esse pudim inteiro. Amanhã eu posso tropeçar aqui e virar uma samambaia de plástico. Cara, eu vou comer esse pudim todo. Existe uma contradição, aí a gente sempre volta no autoconhecimento. Calma, peraí, vamos devagar. Você está extrapolando, tem alguma coisa que não está funcionando. Por isso que eu estou achando fascinante essa questão de vincular o comportamento à Uhum. nutrição, que nunca passou pela minha cabeça, não nesse sentido que você está falando, entende? Claro que é um Sim. comportamento, mas não um comportamento, eu vou usar talvez uma imprecisão aqui, psíquico, mental, entendeu? É uma coisa mais Uhum. de, eu não vou comer, não sei, vou comer um pãozinho francês de manhã, vou substituir por alguma coisa que seja mais saudável. Tá, é comportamento. Mas passa, aí voltando ao que a Val falou, é uma coisa que atravessa a gente, a questão de você se Uhum. relacionar com a tua comida. Aí você falou da comensalidade, que eu achei muito legal. E deixa eu pensar aqui. E eu te perguntar sobre a autoestima. A questão da autoestima na relação com a comida. Isso é uma pergunta que eu vou fazer para as duas, porque acho que tem tudo a ver. Como a gente se vê.
quando a gente se olha no espelho da nossa vida, no espelho que só a gente está se vendo, que ninguém mais vê a nossa imagem refletida, só a gente que está se vendo, como é que funciona isso e qual a interferência que isso tem na nossa relação com a comida? Como é que funciona essa cabeça louca que a gente tem e que está sendo perpassada pela comida que a gente leva para o nosso organismo todos os dias? Viajei, Legal. né? Não, muito boa. Não sei se a Val também Pode começar. gostaria de complementar. Eu te complemento depois, pode começar. Perfeito, porque tem muito a ver também com questões de imagem corporal, né, e também muitas questões psicológicas nesse tema. Muitas pessoas, elas me procuram, não só quando estão sentindo que estão com uma compulsão alimentar, ou porque precisa de ajuda com a alimentação, que nem vocês comentaram, não, agora não dá, meu corpo realmente precisa mudar umas coisas aí. Mas muitas principalmente procuram quando mudam de país e sentem que acontece tudo isso que a gente comentou e sentem que ganharam peso. Então, eu diria que a questão da autoestima é meio que aquilo que gatilha mesmo a pessoa procurar um nutricionista, né? E a questão de se sentir mal, assim, tá tudo relacionado com o corpo, né? Então, assim, quando a gente pensa em autoestima, alimentação, comportamento, tem várias questões que influenciam. Então, uma é você com você mesmo, então a sua autoestima vai estar muito relacionada, pelo menos da experiência que eu tenho com quem me procura nesse quesito, com como você está se sentindo com o seu corpo. E isso pode gatilhar alguns comportamentos alimentares, principalmente motivados pela insatisfação. Então, é como se fosse um ciclo. Eu estou insatisfeito com o meu corpo, minha autoestima está péssima e eu estou me sentindo... Eu senti que eu engordei, ou que eu não sou mais a mesma pessoa que eu era no Brasil, ou a minha família tá falando que eu engordei, eu tô saindo nas fotos, tô me sentindo feia. Então, assim, são frases de pacientes, né? Então, há um ciclo entre corpo, como você se vê, como os outros estão te vendo, e os sentimentos. E aí entra toda essa questão comportamental que a gente falou. É muito provável que uma pessoa que esteja se sentindo insatisfeita, ela entre num estado até um pouco depressivo. E algumas pessoas, não é todo mundo, podem acabar descontando isso na comida. Então é muito louco o processo. Enquanto você está se sentindo mal, você não tem forças para tomar uma decisão e falar, não, vou me matricular na academia, eu vou só comer saudável, vou lá. Muita gente faz o inverso. Você acaba como se você estivesse consolando pela sua insatisfação na comida que a gente está falando, o fast food, a bolacha, agora eu lembrei da bolacha, do refrigerante, eu já tô... O pensamento é, já que eu tô assim mesmo, então, eu não sirvo pra dieta, eu tô mal, ninguém vai me ver, ninguém me conhece aqui mesmo, já que eu não vou ser visto, agora eu não consigo lidar com isso, eu tô mal e eu quero curtir a minha deprê aqui, comendo alguma coisa que me deixa mais feliz. Então, muitos pacientes falam isso, é porque a comida me abraça, eles falam, né? Então, há muito essa questão. E aí a autoestima ela vai ficando uma baixa estima, né? Então, essa é uma questão que está muito relacionada também com, como você falou, Fábio, como a pessoa se vê e também que momento da vida dela ela está, às vezes, quem são as pessoas que ela convive. É muito mais fácil quando você não tem muita, vamos dizer assim, uma pressão social, porque você está em outro país, ninguém te conhece, se você estiver um pouco mais acima do peso, ninguém vai notar mesmo, né? A minha família não vai me ver agora. Então, eu tenho uma paciente que os pais dela perguntavam para ela se ela estava engordando, e ela ficava com vergonha de dizer que ganhou peso, né? Então, assim, tem muitas questões envolvidas. Eu acho que a Val
culturais, né? Esse modelo, você tem que ter o corpo de tal jeito. Corpo Mas se padrão. você fazer uma pesquisa com as mulheres, quantas estão satisfeitas com o próprio corpo? Poucas, né? Assim, Poucas. Eu não conheço ninguém, assim, não me vem ninguém em mente que fale, nossa, eu estou feliz com o meu corpo. Seja por achar que tem um excesso de peso ou por não conseguir engordar. Eu tenho uma amiga que é o contrário. Ela fala assim, é muito difícil para eu ganhar peso. E as pessoas falam, nossa, queria ter o seu problema. E ela sofre com isso. Então, assim, é um sistema e aí a gente também dá esse alto valor a partir do nosso corpo e da nossa imagem. Né? O quanto isso é complicado, porque isso até reflete nas relações amorosas, né? Nas relações sociais ali com as pessoas, né? Eu não tenho, né? Eu não tenho um namorado, eu não tenho uma namorada porque, né? Mas olha o meu peso. Então essa associação, que às vezes é até inconsciente, é uma coisa muito complicada, é muito profunda, né? E aí a gente vê muito profunda. A cultura do emagrecimento. Agora a moda é o Ozempic, cultura das dietas. Exato. Que promete aí, né? Nem sei direito, mas né, é uma coisa que um emagrecimento rápido, né? É uma coisa que tem os efeitos colaterais, como tudo, né? E é muito complicado. Então, de novo, né? Trabalhar o autoconhecimento, trabalhar essas questões em terapia de uma maneira individual, de como isso afeta você e do seu entendimento do seu valor, das suas questões, mas também somos atravessados por isso de uma maneira cultural, de uma maneira mundial, né? Assim, é uma coisa geral. Então fica bem complicado assim resolver, né? Não que seja sobre resolver, mas como lidar com isso de uma maneira que seja mais saudável? Porque geralmente, né, gera esse ciclo, né? Eu estou insatisfeita, aí eu vou desconto na comida, fico mais insatisfeita. E aquilo também, né, Ana? Quanto menos exercício físico eu faço, menos eu quero fazer. Existe essa tendência, né? Esse ciclo, existe. Né? Assim, quando a pessoa vai para academia e consegue engajar, existe os dois lados. Então, isso tudo acaba afetando realmente a autoestima, as relações, a vontade de sair de casa. E aí pode desembocar nesses processos, né, depressivos, ansiosos, especialmente, né, estando em outro país. Deixa eu aproveitar esse gancho e para a gente avançar já mais para o nosso final do nosso bate-papo, que está maravilhoso. Eu já anotei 2 folhas aqui, mas não vai dar tempo de perguntar tudo. O que, Ana, em termos de comportamento, o que você acha que o imigrante... Aí eu vou dividir essa pergunta em 2. E isso eu já até conversei uma vez com a Val falando sobre saúde mental, que não é prioridade na lista do imigrante. Ele bota tudo na frente. Na planilha Excel dele tem tudo, menos saúde mental. Ou seja, vai se fuder. Ele vai chegar, vai passar por um perrengue que ele não imaginava que ia passar e não tem estrutura de saúde mental para suportar aquilo. Aí entra no ciclo vicioso de N outras compulsões, dentre elas alimentar. N outras compulsões. O que você acha, enquanto profissional, que eu agora só vou te chamar disso, nutricionista comportamental, que eu achei maravilhoso isso. O que você acha como nutricionista comportamental que o imigrante que está lá no Brasil se preparando para emigrar, ele pode fazer, e aquele que já está aqui e que ele também pode fazer para melhorar a saúde dele alimentar? Muito boa pergunta. E você falou que já tem umas 2 folhas, de repente, quem sabe uma parte 2, a gente já possa fazer, com né? Certeza, com certeza, já está aqui, inclusive eu coloquei isso, parte 2. Muito legal. Bom, minha dica é se prepare, né? Eu acho que se você já chegou até aqui ouvindo a nossa conversa, que tá muito legal, não deixe de lado, né? Assim como quem tá no Brasil também, todo mundo tem seus compromissos, todo mundo tem as suas questões para lidar, mesmo quem não vai para fora, acaba também às vezes deixando para depois, né? E o legal é que cada vez mais está se falando de saúde mental. A gente está aqui falando sobre o tema. E no caso de quem está indo para fora, acho que já procurar uma rede de apoio estando aqui no Brasil, né? De repente, uma terapia com alguém, assim, por exemplo, como a Val, que tem esse público em específico, né? Para quem vai sair do seu país ou está em adaptação,
porque você vai precisar se preparar para o que pode vir, né? E procurar uma ajuda, não só porque eu sou nutricionista, mas porque eu acredito muito no poder da alimentação, dos alimentos para a sua vida, né? Não só na questão nutricional, do nutriente ali, das vitaminas, mas ter uma organização, pessoal, ter um autoconhecimento em relação a isso, vai te ajudar muito a não cair todos esses processos que a gente está comentando aqui. Então, para quem está indo, não deixe de pensar sobre isso. Eu acho muito legal entrar nos sites de supermercados, receitas que você consegue fazer com alimentos da região que você vai morar, entender a culinária local, a cultura, onde que tem restaurantes brasileiros, supermercados brasileiros, quem que é a rede de brasileiros que está nesse ambiente, para que você já vá pensando na sua vida prática, né? Então eu imagino que deve ser muito complexo fazer essa mudança, mas quanto mais você se preparar emocionalmente, psicologicamente, e pensar que você vai precisar se alimentar, né? Como você vai fazer isso da melhor forma possível? Então, seja buscando ajuda de um nutricionista, seja tentando levar ao máximo os seus costumes para a sua vida, fazer um mix entre aquilo que você tem à disposição e aquilo que você que é seu, é cultural. Então, eu acredito que é esse o caminho para quem está indo. Tem mais uma parte? Mais uma parte da pergunta, Fábio? Nossa, essa parte bem. Assim, aliás, complementando, acho que você chegou a comentar, mas só para reforçar, qual o papel da atividade física nisso tudo? Qual o papel da atividade física? O que você acha que ele tem? Nossa, um papel complementar muito importante, né? Então, a atividade física, ela não vai só trazer mais a rotina para sua vida, que eu acho que talvez a Val vá concordar comigo que ter uma rotina te ajuda muito também a superar os seus desafios, porque você vai ter que pensar como você vai organizar todos os seus compromissos e o compromisso com você mesmo, né? Então, não só os seus estudos, o seu trabalho, as suas obrigações, mas que momento você vai colocar você nessa organização. Então, a rotina é excelente e o exercício e a alimentação moldam muito a rotina. Por quê? Você precisa se organizar em relação a horários das suas refeições, quando você vai cozinhar os seus alimentos, o seu planejamento de cardápio, como que você vai fazer a compra. Se você vai entrar num site do supermercado e fazer, você vai até o local. Quais são as receitas que você vai fazer? Então, isso entra na organização e molda a sua rotina, então a alimentação, mas o exercício também, porque você precisa tanto adequar os seus horários ao seu exercício, mas também a sua alimentação. E falando agora na questão da saúde mental, isso vai ter um papel muito positivo, mas o próprio exercício também vai ter uma influência tanto na questão hormonal, você vai estar ali liberando dopamina, endorfina, né? Então você vai se sentir melhor, você vai ter essa sensação de bem-estar. Mas também, muitas vezes, você vai acabar socializando quando você faz um exercício. Por mais que você faça um exercício, por exemplo, musculação, que é individual, você está num ambiente com mais pessoas, a chance de você fazer amizades ali é bem maior. E você acaba criando também esse senso de pertencimento, de comunidade. Então, não só você tem essa questão hormonal, você melhora seu percentual de gordura, você melhora sua massa muscular, mas também tem a questão hormonal, dos neurotransmissores, questão do intestino. Então, lembra que lá no comecinho eu falei do intestino saudável, como é importante para a produção de serotonina. Então, de forma geral, biológica e sociocultural, você tem benefícios. Então, eu diria que é importante para todo mundo. E aí, Val? Alguma coisa a acrescentar? Tudo. A parte a Nutella?
E Não, a Val pode dizer como é descobrir esportes novos, né? Escalada e vir com tudo, que é porque muito legal, né? pode descobrir realmente coisas novas, né? Eu sempre cresci assim, eu tenho medo, sou medrosa, tenho medo de altura. E aí o meu marido, né? Ele gosta de escalar, então a gente vai. Eu comecei a escalar com ele, agora eu tô perdendo medo, tô. E ele tem um estilo de vida Legal. mais saudável, então essa é uma influência, né, positiva, né? E às vezes tô dirigindo, tô na rua, né? Principalmente quando tava chovendo, mas eu tinha na minha cabeça, eu vou na academia hoje, eu tenho a minha aula, e aí mesmo sendo difícil para parar, mesmo estando chovendo, porque, né, Seattle chove bastante, eu eu falei, não, eu tenho esse compromisso. É um compromisso que eu tenho, que eu vou. Porque se eu for depender do tempo, como eu fazia quando eu morava em São Paulo, se chovia em São Paulo, eu falava, não, tá, vou sair na chuva para ir na academia? Como assim? Não vou. Então aqui eu consegui ressignificar essa relação, né? É um processo, mas aí, né, tive uma fase que fiquei um pouco sem ir, né, Ana? Mas agora eu tô retomando também. Ontem eu fui, ontem foi domingo. Eu falei, não, eu tenho a minha aulinha, Ó, quero ir de manhã, já vou, né? Kickboxing, outras aulas, né, que as academias daqui muito oferecem. legal. É um valor acessível também, né? Para quem tá, eu acho que é 40, $50 por mês, você tem acesso a todas as aulas. Então, assim, é uma questão que é possível. E é uma construção também, né? Eu acho que não adianta ter uma pressa, né? Isso é uma construção, uma coisa que você vai sentindo os efeitos, né, a longo prazo, a curto, né, curto prazo, mas é uma coisa que você vai trazendo para sua vida, um estilo de vida. E aí, quando você Exatamente. descobre, tende a fluir, né? E aí, se escapou um pouquinho, se não fez, volta de novo, né? Eu acho que é, né, sentir os benefícios. E eu acho, quando, né, passei dos 30, né? Ainda sou muito jovem, né? Eu tenho muitas, né, pacientes que falam, eu vou fazer 30 anos, como se fosse uma coisa muito ruim, muita idade. Não, gente, está tudo bem. 30 anos é uma idade boa, você ainda tá jovem, mas eu sinto que eu fui entrando em contato que eu sempre ouvi, né? A importância de fazer exercício físico. Eu sempre soube, mas era algo que eu, tá, vou tentar, não é para mim. Mas agora eu penso, não, eu quero isso para minha vida. Eu quero poder cuidar de mim, né? Se eu cuido da saúde mental das pessoas, eu quero cuidar do meu corpo. Exato. Porque eu sei que em algum momento eu vejo várias pessoas super mais velhas fazendo exercício na academia. Pode ser que elas estejam lá porque elas têm um estilo de vida saudável? Sim. Mas muitas vezes também elas precisam estar lá, porque não houve esse cuidado anterior. Então, assim, é importante. E faz uma diferença, né? Ontem eu tava com uma dor de cabeça, eu falei, não, eu vou sair no meu prédio aqui que tem muita árvore, dá uma esparecida, né, gente? Vai fazer uma caminhada, né? Se você não gosta, não quer, começa com uma caminhada de 10 minutos, né? Qualquer Perfeito. coisa para dar um start, né? Sim, muito legal, Val. Bem legal mesmo. Eu agora vou fazer um complemento que eu achei muito interessante. Um vídeo que eu vi ontem, tem uma médica, livre-docente da USP, que ela tem um site chamado Fala Lu. Eu adoro as coisas que ela fala, porque Acho que eu ela, sei quem é. sabe quem é? Ela fala tudo baseado em ciência. E Muito ela legal. explica de forma muito coloquial. E ela ontem estava falando sobre uma pesquisa que saiu comparando. Eles pegaram dois grupos de pessoas, dividiram. Ó, vocês vão ficar 3 meses fazendo 150 horas de exercício por semana, e o outro grupo ia fazer 30 segundos de atividade intensa por dia. Mas, assim, intensa, assim, total. 30 segundos. E no final dos estudos, eles concluíram que não houve grande. A diferença entre os parâmetros que eles utilizaram para avaliar os dois grupos, a diferença era absolutamente desprezível. Aí ela fala, né? Mas isso não quer dizer que você só vá fazer 30 segundos. Mas entre você não fazer nada, absolutamente nada, e fazer 30 segundos de atividade intensa, é melhor você fazer 30 segundos. E a Val falou, cara, não quer ir na academia? Dá uma volta na rua, vai, curte dá uma volta em torno de uma árvore, já tá valendo. São esses 30 segundos que você deve fazer. Então, assim, para a gente emendar já aqui no final, eu queria que você deixasse, Ana, uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Eu tenho um monte de coisas aqui para te perguntar, mas vai ser para uma parte 2.
uma mensagem para quem está ouvindo o nosso, está vendo e ouvindo o nosso podcast, a nossa entrevista, tanto para quem está querendo emigrar, quanto para quem já está aqui. Uma mensagem de estímulo, de incentivo, que, que, que cubra essa questão da saúde comportamental alimentar. Aí foi até bonito agora, saúde comportamental alimentar. Ó, Até gostei disso, hein? É um filósofo. filósofo. Olha, Fábio, eu acho que a mensagem é realmente buscar o autoconhecimento. Então, busque se conhecer, entender principalmente a sua relação com a comida, o que a comida significa para você e como você vai, mesmo que você não esteja na sua casa, não esteja no seu país, você vai aproveitar ao máximo com o que você tem à sua disposição, né? De repente não é porque a banana não tem o mesmo gosto que não tenha frutas também maravilhosas onde você vai estar, né? Inclusive, fazendo parênteses, as frutas vermelhas, né, são muito abundantes aí na América do Norte e elas são riquíssimas em nutrientes. Então, assim, por mais que haja as dificuldades, tudo é possível, né? Então, encontre uma forma de trazer os momentos familiares para sua rotina, de se sentir pertencente, mas coloque metas realistas, não se compare, a sua vida no Brasil com a sua vida agora. Não, pensa naquilo que você tem, nas ferramentas que você tem e encontre pessoas para te apoiar e faça o melhor dessa experiência, né? E mesmo assim, se precisar de ajuda, entre em contato, que nós podemos te ajudar. Eu acredito que seria isso. Se deixar, vou me estendendo aqui. Mas essa é a essência de tudo que a gente falou aqui. Val, e você, sua palavra final para quem está ouvindo a gente? Ai, Vai puxar a brasa para a tua sardinha também? A Ana agora complementando, né, tudo que a gente já falou, né? Esse processo de mudar de país envolve muitas camadas, são muitas mudanças, e o cuidar de si é fundamental, né? A gente quer dar conta da língua, a gente quer dar conta das burocracias, do emprego, do clima, mas cuidar do que a gente coloca no nosso corpo e de como a gente vai cuidando da nossa mente também é fundamental. Então, é como a Ana falou, né? O autoconhecimento, ele pode ajudar muito a você nessa transição. E tá tudo bem, é difícil mesmo, tem as fases aí de adaptação, os choques culturais. Então, seja gentil, né? A autocompaixão também é fundamental aí nesse processo, né? De você se cuidar, entender o que está acontecendo com você, mas também ter essa flexibilidade de entender, poxa, eu estou passando por uma mudança muito brusca, seja temporária ou definitiva, e eu preciso cuidar de mim, porque é comigo que eu vou estar. Então, né, onde quer que eu vá, tem um livro que chama Onde Quer Que Eu Vá, É Lá Que Eu Estou. Alguma coisa assim, de um monge budista que fala, enfim, de meditação. E é essa mensagem, né? A gente se cuidar, porque sem esse cuidado, sem a saúde mental, as outras coisas não vão andar, não vão fluir. Então, essa é a minha mensagem. Perfeita. Aí, peraí, calma. Você não vai terminar assim. Como é que as pessoas te encontram, Val? Como é que as pessoas me encontram? Eu estou no Instagram também, @valkyria.bc. E no WhatsApp, enfim, lá no meu Instagram tem todas as informações de contato. E, claro, a gente vai deixar tudo aqui disponível para todo mundo acessar também. Ana, como é que as pessoas te encontram? Repete para a gente o teu Instagram. Meu Instagram, @NutriAnaBeatrizRL. São as duas letras RL no final de Ana Beatriz. NutriAnaBeatrizRL no Instagram. Beleza, show. E eu vou fechar, como eu gosto sempre, eu adoro poema, e eu vou fechar. Normalmente eu pego aleatoriamente os poemas para ler, acreditando que, de alguma maneira, existe uma sincronia de energia na hora que a gente está falando aqui e o poema combina. Mas aí eu busquei um poema aqui que eu acho que tem a ver com tudo que a gente conversou. E agora a Val, ela fala uma coisa muito legal: seja gentil e tenha autocompaixão. A gente se cobra demais, cara. Quem é imigrante, a gente já está uma carga de cobrança muito grande de quem está nos vendo.
e a gente sobrecarrega ainda essa cobrança com tudo aquilo que a gente quer para a gente, os objetivos. E no final a gente está exaurido, cara. A gente chega esgotado. Tenhamos um pouco de autocompaixão e aceitemos que a gente tem as nossas imperfeições, que é o tema desse poema. É de um autor que eu sou apaixonado por ele. Então, se ele tirasse a barba, eu como solteiro hoje, acho que até cantaria ele, que ele é muito gente boa. Alain Dias Castro. O nome do livro é Voz ao Verbo, Poemas para Calar o Medo. E o nome desse poema é Imperfeito, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Quando disserem que você não é a pessoa ideal, não fique triste, pois isso quer dizer que você existe. O que nunca vai existir é a perfeição, principalmente para quem idealiza no outro a cura da própria insatisfação. Já reparou que a gente nunca é bom o bastante para quem está sempre insatisfeito? Às vezes é um comentário, está bom, mas não está perfeito, ou uma cobrança. Você tem que ser desse jeito. Só que esse jeito nunca é o seu, sempre é o dele, é o do outro, é o do lado. Aquela sensação de que o que você faz ou não está direito ou está errado. A gente vai acreditando em tudo, menos na gente. Vai se anulando, se escondendo, acaba sendo do jeito que dizem e desaparecendo. Mas é preciso passar pela autocrítica para chegar à autovalorização. E assim parar de procurar na ilusão de quem não se aceita a própria aceitação. A solução não é acreditar que o amor é cego, é não fechar os olhos às próprias imperfeições, para ver que está tudo certo, e assim encontrar alguém que, ao perceber a sinceridade, não se afaste nem se decepcione, mas enxergue reciprocidade e se apaixone. Aí, cada um vai ser imperfeito do seu jeito. Em comum, o respeito. Assim, claro que tem um pano de fundo um pouco vinculado à relação com uma outra pessoa, mas o que eu achei interessante é a aceitação de você ser imperfeito e respeitar isso em você. Respeitar que você pode cometer seus erros e tá tudo bem, vamos em frente. E eu queria fechar com esse poema lindo do Alain, como sempre. Esse papo maravilhoso, nutrição comportamental, já é um outro tema Virou na fã. minha vida que vai me fascinar. Achei maravilhoso, nunca tinha pensado nisso. Val, te Muito agradeço legal. por você ter convidado a Ana, ter falado da Ana. Muito obrigada também, Val. Eu Agradeço. tenho impactos pessoalmente, então é muito bom ter esse acompanhamento. Muito legal. Tem que ter um coraçãozinho, né? Muito legal. Muito obrigado a vocês duas. Ana, muito obrigado por aceitar o convite, de participar com a gente. Eu que agradeço. Val, show de bola. Apresente outras pessoas como a Ana. Pode trazer pra gente. Galera, a gente está encerrando aqui mais um episódio do E Por Falar em Saudade. Foi um prazerzaço saber um pouco mais sobre nutrição comportamental, as interações da nutrição com a cabeça da gente, com o nosso cotidiano de imigrante, com o que a gente pode fazer, com o que a gente não deve fazer, com as nossas imperfeições e limitações. E como disse a Val, para terminar a fala dela, ela disse: tenha um pouco mais de autocompaixão, se perdoe um pouco mais, se aceite um pouco mais, se respeite um pouco mais, porque a sua vida vai ser um pouco mais leve. E na dúvida, saia para dar uma caminhada, dar uma esparecida, respire, se acalme. Tudo vai dar certo. Para quem quiser seguir o Brazucas, www.brazucaspelomundo.com. Nosso Instagram, @brazucas.pelo.mundo. Se quiserem mandar um alô para a gente, indicar alguém para a gente conversar, como a Val fez com a nossa querida Ana Beatriz, pode mandar um e-mail para fabio@brazucaspelomundo.com ou pelo nosso WhatsApp, +1 581 681 1160. E eu encerro esse episódio com uma palavra que eu acho, uma expressão que eu acho maravilhosa, que eu ouço meus amigos muçulmanos sempre falarem, que é salam aleikum, ó aleikum salam. Que a paz esteja com vocês da mesma forma que a paz esteja com a gente. Fui!